E se eu vos dissesse que existe uma versão do Huckleberry Finn que quem conta a história é o Jim e não o Hook? Para quem ainda não me conhece e é novo no canal, eu sou a Lili da Lili e hoje venho falar sobre esta reinterpretação do clássico do Mark Twain, narrada a partir da perspectiva do Jim, do escravo que acompanha Huck nas aventuras pelo rio Mississippi. No ano passado, ou há 2 anos, eu li o outro livro do autor, que eu vou deixar aqui, que é As Árvores, e eu fiquei muito impressionada. Foi um livro muito peculiar, uma experiência muito diferente. É um thriller satírico, critica assim de uma forma muito voraz o racismo, portanto se tiverem a oportunidade para espreitar vale muito a pena, é um livro muito fora da caixa. Então quando eu soube do lançamento deste livro, fiquei logo com ele debaixo do olho, fiquei logo interessada em ler, sabia que à partida ia gostar muito. E ainda mais convencida fiquei quando ele foi um dos grandes aclamados do ano passado, venceu o National Book Award, foi finalista do Booker Prize. O nosso narrador vai ser Jim, o escravo, e ao contrário da versão original, da versão do Mark Twain, onde ele muitas vezes era descrito de uma forma muito estereotipada, ele aqui é o protagonista da própria história, um homem inteligente, articulado, muito consciente da sua própria realidade e da sua própria condição. Apesar do Mark Twain usar bastante bem a ironia para criticar todo este sistema e esta cultura e sociedade racistas, aqui o facto de nós sentirmos as dores de um escravo negro é completamente diferente, é muito mais doloroso, é muito mais impactante. Principalmente porque também destaca esta consciência, esta humanidade e esta resistência dos escravos. Um dos aspectos mais peculiares e interessantes deste livro é a forma como o autor utilizou a linguagem. Jim e as outras personagens escravas no livro utilizam deliberadamente uma linguagem incorreta quando falam com pessoas brancas para cumprir as expectativas que os brancos têm sobre eles, do quão ignorantes eles são e principalmente para garantirem a sua segurança. Esta dualidade linguística serve o claro propósito da sobrevivência, mas também de alguma forma o de resistência. Este artifício literário não só subverte estereótipos, mas também mostra com a cultura, e se calhar até hoje, ficaram muitos resquícios disso. A cultura dos brancos, de alguma forma, acha que os negros têm ali um ponto intelectual de inferioridade que claramente não é real. Aliás, o autor enriquece imenso o livro ao criar diálogos imaginários do nosso protagonista escravo, Jim, com filósofos iluministas. Então é muito interessante porque ele, em certos momentos, normalmente até são em momentos-chave para a história, momentos muito difíceis, ele vê-se ali numa conversa alucinada com o Voltaire, por exemplo, e achei muito interessante porque são realmente estes momentos que nos obrigam a refletir sobre a condição desta personagem e não só, também sobre a nossa realidade de hoje, por isso gostei muito. Um dos pontos altos do livro são claramente os diálogos. As conversas que acontecem no livro são muito naturais, mas também são muito inteligentes, muito perspicazes, com um sentido de humor incrível, muito a par do talento que o Mark Twain tinha nesta parte da ironia e do humor. E a narrativa é toda super dinâmica, nós não queremos fazer mais nada enquanto não acabamos o livro, sentimos-nos lá com as personagens a viver estas aventuras. Aliás, eu acabei o livro em 2 dias, portanto eu acho que está tudo dito. Um pormenor no livro que para mim, apesar de eu ter gostado e eu acho que enriqueceu a história, é muito irrealista e de alguma forma também me estragou um bocado a experiência e eu percebo o porquê de tanta gente o criticar neste ponto, que é o nosso protagonista, o Jim, para além de saber ler e escrever, encara as palavras, encara o ato da escrita e o ato da leitura como um ato de total rebelião, um ato totalmente livre. E a louvar esta perspectiva, agora, eu não acho assim tão, eu não diria impossível, mas tão passível de acontecer um negro escravo num Estado americano ter estas faculdades de ler e escrever e principalmente aquilo que ele lê. Isto para mim ainda foi o que me fez mais confusão. Não foi tanto ele ler e escrever, foi mais ele ler livros que roubava ao juiz, mas estamos aqui a falar de Rousseau, Voltaire, John Locke. Acho isto tudo muito improvável de acontecer. Estamos em Portugal em 2025. Possivelmente a maior parte das pessoas nunca leu Voltaire, nem nunca leu John Locke. Quanto mais um escravo negro, acho isto um bocado muito pouco provável. Também temos que pensar que nesta época era ilegal ensinar os negros a ler ou a escrever. Mesmo ele tendo roubado estes livros de um juiz, eu também acho muito pouco provável na época, nos Estados Unidos, circularem assim este tipo de livros que claramente eram para uma elite intelectualizada, e estamos a falar de autores maioritariamente europeus. Acho muito pouco provável ele ter acesso a estes livros e mesmo tendo, sequer perceber o que é que está lá escrito, mas principalmente, e acho que é mais até por aqui que
que toda esta história de ler, escrever e pensar como filósofos franceses me mete confusão é que nós não nos podemos esquecer que esta personagem é um escravo. 100% do tempo deste homem é o trabalho forçado, é ser humilhado, é tortura, é medo, é sobrevivência, é olhar pela sua família. Não consigo sinceramente imaginar uma pessoa com o dia-a-dia de um escravo negro a ter espaço para hobbies de leitura e muito menos mindset e capacidade intelectual para, no fim de estar, se for preciso, 10 horas a trabalhar fisicamente, ir ler um filósofo. Acho simplesmente que não encaixa com esta personagem, não é nada realista. Acho que foi o grande erro do autor neste livro. Acho que, sinceramente, ele projetou demasiado de si nesta personagem e não teve a capacidade de perceber isso. Pelo menos esta é a minha opinião. Se algum de vocês já leu o livro, por favor, digam-me aqui em baixo se também tiveram esta sensação ou não. No entanto, James foi realmente uma leitura muito marcante, muito bonita, não senti todo que foi apenas uma releitura de um clássico. E atenção, eu gosto mesmo muito de Mark Twain, acho que o homem era um humano a sério, estava muito à frente do seu tempo, tinha um sentido de humor incrível, mas realmente James marcou-me de uma forma diferente. Eu senti que me mostrou o feio desta coisa horrível que é o racismo. A crueldade marcou-me tanto neste livro que eu dei por mim a sentir nojo, a sentir raiva, até a sentir vontade de vingança destas personagens. Os trabalhos forçados, as humilhações, os abusos sexuais, abusos verbais, abusos psicológicos, as condições inumanas, a tortura, a violência, os homicídios, era tudo nojento, é tudo terrível e é normal que, ainda que já tenha passado algum tempo, muito disto tenha ficado marcado nas famílias destas pessoas e ainda hoje há claramente racismo, não só nos Estados Unidos como em Portugal, e quem diz que não está a mentir. E aconselho sinceramente exatamente a essas pessoas que acham que o racismo é uma coisa da cultura woke e que não existe. Leiam este livro. Ler este livro hoje é um ato de aprendizagem, de reflexão. Lembra-nos da importância de quem controla a narrativa e da forma como isso acabou por influenciar o nosso passado e molda o nosso futuro. E há ali um pormenor, uma revelação no final do livro simplesmente deliciosa. Tem mesmo que ler. É um livro que eu posso aconselhar a vários tipos de leitores. A quem gosta de clássicos reinventados, a quem gosta de romances históricos com crítica social, a quem gosta de livros com diálogos inteligentes e filosóficos, ou simplesmente a quem gosta de leituras rápidas e muito envolventes. Foi de longe um dos melhores livros que eu li este ano e até nos últimos anos. Se algum de vocês já leu, por favor digam-me aqui em baixo qual é que foi a vossa experiência, se adoraram como eu, se não gostaram, o que é que acharam. Se estão a pensar ler, digam-me aqui em baixo também, vale muito a pena, a sério. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.